Olá pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Bem-vindos, né, a essa conversa que nós vamos ter hoje com a arquiteta e geobióloga Paula Leite. Dentro dessa live a gente vai abordar um pouco do conceito, né, do que é geobiologia, né, do que é entendido como medicina do hábitat, né, a importância de aplicar ela dentro das nossas práticas profissionais e também pessoais, obviamente, formas de tratamento, algumas técnicas que vocês podem inclusive fazer no dia a dia para tornar o ambiente construído um espaço mais saudável. Deixo o recado aí para vocês irem mandando já suas perguntas durante a live com a Paula. A gente vai conversando e a ideia é que a gente já vá trazendo essas perguntas para ela ir comentando, conversando. Olá! Prazer recebê-la. Delícia, delícia falar com vocês, delícia esse encontro. Prazer estar com vocês demais. Que bacana. Bom, deixa eu fazer uma pequena introdução, né, falar de uma forma muito sucinta o currículo da Paula. Até, Paula, se você depois quiser complementar, sinta-se à vontade. A Paula Leite é arquiteta e urbanista, geobiologia, geomancia e Feng Shui no Brasil, Inglaterra, Escócia. Já trabalha há 10 anos com essas técnicas, né? Promove cursos e palestras, né? Inclusive a Paula é uma mestre nossa aqui, a gente gosta de chamar ela todo ano para vir aqui para Paraná, aqui Curitiba, região, para dar cursos de formação em geobiologia. A Paula também trabalha com cura e harmonização de espaços internos, cura do estresse geopático de casas e terrenos e geocultura, né, a acupuntura da terra com recursos naturais. É isso tudo a Paula, né, vai poder explicar certinho o trabalho dela. Bom, o que é, né? Eu acho que já vou começar um pouco provocando a Paula para ela explicar o que é geobiologia, né? Como ela vem sendo aplicada atualmente. Meu contato com geobiologia começou até há muito tempo atrás, em 2002, quando a minha professora da faculdade trouxe o Mariano Bueno, né, da Espanha para o Brasil. Eu tive esse primeiro contato sem saber onde eu estava entrando, e a partir dali minha visão de arquitetura mudou, né? Aquela importância, né, do arquiteto de projetar espaços não só confortáveis, mas saudáveis, para mim fez toda a diferença, né? Para mim, E a gente mesma vê um coisa. pouco. Eu passei. Conta essa historinha, né, antes de começar os cursos, né, que enquanto eu trabalhava com arquitetura normal e básica, padrão, e quando comecei a ter contato com os primeiros contatos com radiestesia, mudou minha visão, assim, né, de que a arquitetura vai muito além, né, tem muito mais coisas por trás, muito mais energias acontecendo, e a gente tem como fazer uma arquitetura muito mais bacana, mais saudável, né? Então, acho que já vamos aproveitar, Paula, e, né, até para quem está agora ouvindo a gente, assistindo a gente e não conhece um pouco sobre essa ciência, fale um pouco mais para a gente o que é a geobiologia. A geobiologia é o estudo de todas as interferências de um espaço, como que essas interferências estão afetando a vida e a saúde dos seres vivos. E uma ciência super conectada com a natureza também. Para a gente, dentro da geobiologia, a natureza é a base, né? É ela que rege. Então, quando a gente fala dessas interferências, eu estou falando interferências artificiais de dentro dos espaços, das nossas casas, dos nossos ambientes de trabalho, e interferências naturais. Então, quem são essas interferências artificiais? A gente tem campos eletromagnéticos acontecendo ao nosso redor o tempo todo, que são as interferências modernas, né? Então, provenientes de... O Júnior é especialista nisso. Ele pode falar melhor do que eu sobre isso. Então, os campos eletromagnéticos provenientes não só dos computadores, como das lâmpadas, de tudo que está conectado na tomada, então proveniente da nossa televisão, da geladeira, tudo que está conectado. Interferências provenientes de materiais construtivos, se esses materiais são saudáveis,
se eles podem estar gerando alguma radioatividade. Existem certos materiais que geram radioatividade para o ambiente, existem materiais que a gente escolhe, às vezes, no nosso ambiente, que geram compostos orgânicos voláteis, os conhecidos como COVs, né? Também outras interferências naturais, como as cores que a gente escolhe para o nosso ambiente, orientação, interferências provenientes de iluminação natural, de ventilação natural, se a gente tem um ambiente iluminado, se a gente tem um ambiente com mofo, e as interferências que todas elas são extremamente importantes, né? Mas as interferências naturais, dessas a gente não tem como fugir, a gente tem como curar, como minimizar, que são as provenientes do planeta. Então, dentre essas interferências naturais, a gente tem as interferências subterrâneas, que estão acontecendo na crosta da Terra, abaixo da superfície, que são águas subterrâneas, que são como rios passando abaixo do nosso solo. A gente tem falhas geológicas, que são diferenças de massas de solo que geram trincas nesse solo. A gente tem cavernas subterrâneas, que são buracos de rochas. A gente tem lençóis freáticos, a gente tem radioatividade provenientes de certas rochas, de certos minerais, e todas essas energias, elas sobem acima da superfície, gerando, se elas estão fora da frequência natural, elas geram doenças. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Tudo que elas causam. E a gente tem também, das interferências naturais, as interferências altas ou superficiais, que são as que acontecem acima da superfície, que são, dentre elas, as mais importantes, as linhas magnéticas que interceptam o planeta. Então, a gente tem o planeta Terra, que a gente tem uma malha de linhas magnéticas que interceptam o planeta de norte a sul, leste a oeste, sudoeste a nordeste. A gente tem mais de 60 tipos de linhas. E nas linhas altas também a gente tem também ley lines, que são linhas energéticas que conectam espaços sagrados, que podem estar saudáveis, podem estar poluídas. Então, basicamente, essas são as interferências que a gente tem. Pode falar. Não, dentro dessa visão, desse conhecimento que a gente tem desses fenômenos, né, desses fenômenos que são naturais, né, como a gente está falando dessas formas de radiação que não são as artificiais, que você comentou bem no começo. É bom entender que, na verdade, a gente não está falando de uma energia boa nem uma energia ruim, né? São, de fato, energias naturais que existem em todo o planeta, né, em todo sítio, né, elemento geográfico que exista, a gente vai encontrar esses fenômenos naturais. Né? Exatamente. E a gente não tem como negar, né, a modernidade. Ela veio para nos auxiliar, para ajudar. Quem não tem hoje um celular com Wi-Fi, quem não tem Wi-Fi em casa, o que a gente precisa aprender, e a gente, na verdade, né, Júnior, você pode falar melhor do que eu, a gente é bombardeado, principalmente pelos campos, né, pelas ondas invisíveis, né? A gente tem também, não falei, as ondas de celular, provenientes das torres de celular. Então, a gente está sendo bombardeado. Cada uma dessas ondas possui uma frequência, uma velocidade, um tipo diferente de onda. Então, a gente está sendo o tempo todo bombardeado por essas ondas. Então, o que a gente precisa entender e aprender é que quanto mais a gente minimiza essa quantidade de interferência, mais saudável e mais qualidade a gente tem de saúde, de vitalidade, de energia mesmo, porque essas ondas artificiais, campos eletromagnéticos, por exemplo, eles podem gerar até LER no braço, dores nas pernas. Então, eu já cheguei a fazer levantamento em empresas que a pessoa reclamava de dores fortes na perna e os fios todos do computador dela passando na perna dela, né? Então, a gente tem como minimizar tudo, mas elas são importantes, né? Uma das minhas principais professoras de Feng, queridíssima, ela falava isso, ela falava assim, e ela já era uma senhora, ela falava, não é para negar a maternidade, não, ela vem aí para, né, a gente tem que aproveitar, fazer bom uso disso, mas aprender como que a gente se protege de tudo isso.
Não, você tocou num ponto fundamental, né? Ninguém está sugerindo ir morar numa caverna isolado de todas essas tecnologias, né? Que, querendo ou Gaiola não, dele. estão presentes no nosso dia a dia, mas da mesma forma que eu comento assim, até com os nossos clientes, né, que é a mesma coisa que um carro, né? O carro ele é super prático, mas em determinado momento, dependendo da tua forma como você lida, ele pode se transformar numa arma, né, um instrumento que pode causar dano a você e a outros, né? Então, é importante a gente conhecer, ter as tecnologias, mas conhecer os impactos que elas podem gerar para, né, ter um uso consciente delas. Então, dentro das ondas eletromagnéticas, né, do Wi-Fi, então, aquelas recomendações muito básicas, né? À noite ninguém está usando, desliga o roteador, deixa o celular em modo avião, desliga, né? Que são coisas simples. E eu já queria até, aproveitando o à noite, já puxar um gancho com você sobre isso, essa importância do dormir, né? De um ambiente saudável, principalmente no período que a gente mais precisa se recompor, né? Se refortalecer do dia a dia, desses bombardeios que são constantes, né? Dessa preocupação que a geologia tem com o próprio quarto de dormir, né? Os espaços de longa permanência. Sim, sim. Pois é, as coisas que a gente mais dá importância quando a gente está tratando um espaço é exatamente espaços locais de longa permanência. Então, eu não vou me importar tanto com corredor, com pontos com cozinha, com banheiro, que são pontos, claro, a gente vai olhar para a casa como um todo, é super importante olhar para a casa como um todo, até porque eu vou explicar um pouco sobre as energias provenientes dessas linhas magnéticas que carregam informações, vou falar um pouco mais detalhadamente disso, mas o quarto é um dos lugares principais, né? O local onde a gente precisa repousar, onde a gente precisa renovar as nossas energias. Então, tanto que até anotei para falar nas dicas finais lá, jamais carregar iPad, celular do lado, que todo mundo tem esse vício. Ah, mas eu acordo com o despertador do celular. Coloca no banheiro que você acorda igual, porque esse negócio é super alto, ele grita, né? E uma coisa que o Júnior me trouxe, por essa especialidade que ele tem em campos eletromagnéticos, né, Júnior, foi da luz do iPad e do celular, do espectro da luz. Se você tá olhando aquilo à noite, aquele espectro faz com que a tua taxa de melatonina, que é o hormônio que a gente precisa produzir para ter uma boa qualidade de sono, para conseguir dormir, ela cai para zero. Fala um pouquinho, Júnior. Então, são a luz do espectro azul, né? Então, aí a gente puxa um pouco, por falar em saúde, a questão do ciclo circadiano, né? Que é o que regula o nosso corpo, né? Durante todo o dia, né? Então, é por isso a importância da iluminação natural, a gente ter contato com ela durante o dia, justamente para a gente sentir essa mudança de espectro de luz, né? Que inclui a temperatura de cor, então durante o dia é uma luz mais azulada, né? E à noite ela vai ficando uma luz mais o espectro mais quente, né? Mais amarelado, né? Uma temperatura de cor mais baixa. E isso o corpo começa a interpretar, né? Como, opa, é hora de diminuir o ritmo, né? Então, se preparar para o momento de descanso. Aí a gente tem o início da produção da melatonina, né? Porque é o hormônio que vai regular toda a questão do sono e, de fato, recuperar um pouco o nosso sistema imunológico para no outro dia, né, em estado de vigília, a gente poder enfrentar isso de uma forma com mais saúde, né, mais preparado. Então, essas luzes dos equipamentos eletroeletrônicos emitem uma luz branca que inibe 100% a produção de melatonina. E Pois também é. a iluminação artificial da mesma forma. No mínimo, uma horinha antes de ir para a cama, né, Júnior? De dormir e tal, no mínimo, pelo menos. Aí a gente pode trabalhar no projeto luminotécnico, né, uma série de questões para realmente nos preparar para uma boa noite de sono e não termos nenhum tipo de complicações a médio e longo prazo, porque isso é um tópico muito legal a gente falar também, porque não é porque uma dessas radiações estão presentes no nosso dia a dia que no dia seguinte
eu vou ficar doente. Não, a gente está falando, às vezes, de enfermidades que podem acontecer a médio e longo prazo. Né? Claro, Então, acúmulo, é lógico, é lógico. Assim como as interferências de solo, né? Quando elas vão começar a causar doenças na gente, o gás radônio, por exemplo, quando a gente está em contato com ele, proveniente de um material, por exemplo, a ardósia, a gente está falando de materiais saudáveis, né, que podem estar gerando interferências. A ardósia é uma rocha que ela emana um gás chamado gás radônio, que ele faz um mal terrível para a nossa saúde. Ele entra através da nossa da respiração, se acumula nos pulmões, e essa doença, ela causa uma doença chamada asbestose, que só vai aparecer, em geral, 30, 40 anos mais tarde. E é uma coisa, é bem problemático, né? Então, é bem isso que você falou, é o é a segunda acúmulo. maior causa de morte, né? É a segunda maior causa de morte por câncer de pulmão, depois do cigarro. Então, Sim, sim. E outras e, rochas que deram radioatividade também, que são super graves, né? As rochas escuras. Então, a gente tem que prestar muita atenção também que tipo de material a gente vai usar. Vou falar um pouquinho mais disso, a hora que a gente entrar em como a gente vai olhar para a construção, né? E, então, materiais radioativos a gente tem vários, né? A gente tem muitos que as pessoas nem têm ideia de que eles são radioativos. Alguns já foram proibidos, mas a grande maioria está aí, né, granitos escuros, grande maioria deles geram radioatividade. E, então, assim, a gente tem como solução a ventilação natural, é um dos maiores beneficiadores, né, uma das curas que eu mais adoro indicar, porque ela cura muita coisa, mas se a gente puder evitar e já iniciar uma construção o mais saudável possível, evitando tudo que pode gerar danos na nossa saúde, mais bacana, né? Lembrando que a geologia ela olha para tudo que é mais saudável, tudo que é sustentável, tudo que é natural, os coloridos mais naturais, os elementos mais naturais. não, perfeito. Nós só fazendo um comunicado aí, pessoal. Caso venham a ter dúvidas, vão fazendo perguntas aí que a gente vai anotando, vai passando para a Paula, ela vai respondendo aí as perguntas de vocês. Paula, deixa eu aproveitar o gancho. Assim, um cliente, né, vai te procurar para fazer um projeto de arquitetura e, né, você vai se preparar com um terreno. Qual é a importância, né, do levantamento geobiológico dentro dessa leitura do local onde vai ser, né, construída uma casa? Porque, né, a gente foge um pouco daquelas questões de parâmetros urbanísticos, de atender recuo, taxa de ocupação, mas a questão de onde vão ficar os quartos, né, tem toda a importância da questão da insolação, mas do ponto de vista de geobiologia, ou principalmente dessas influências telúricas, qual a importância dessa análise de um terreno antes de iniciar o projeto de arquitetura? Então, a importância, eu acho que quando a gente vai... O levantamento geobiológico, na verdade, né, Júlia, ele começa não só pelo terreno, pelo olhar do terreno. Claro que é super importante a gente olhar para o terreno, mas antes de olhar para o terreno, a gente vai olhar para o entorno. O que está acontecendo no entorno? O que eu tenho nos arredores? Eu tenho cemitério, eu tenho torres de celular, eu tenho fábricas que geram químicos, que vão enviar esses químicos para o meu solo, para o lençol freático, que vão danificar meu solo, minha água, minhas plantas. Eu tenho... o que está acontecendo, né, nesse entorno inteiro? Né? O que eu tenho? Eu tenho que olhar para tudo isso. Se eu tenho paisagem natural... Lembrando, antes de falar um pouco das interferências de solo e como que a gente loca essa construção, lembrando, voltando um pouquinho, explicando um pouquinho sobre essas linhas magnéticas e por que é super importante a gente prestar atenção no terreno. As linhas magnéticas, elas acontecem a partir da superfície da Terra, elas possuem de 20 a 80 centímetros de largura em geral e elas sobem por quilômetros de altura. Então, a gente possui linhas magnéticas indo de norte a sul, de leste a oeste, de noroeste a sudeste, de sudoeste a nordeste. E a gente possui mais de 60 tipos de linhas magnéticas, acontecendo a cada 2 metros, a cada 4, a cada 16. Então, a gente tem uma malha de paredes energéticas que criam, que formam uma malha, que são super importantes para regular o nosso planeta, né?
Porém, essas linhas magnéticas, elas possuem um sentido e elas se carregam pelas informações por onde elas passam. Então, por isso que é tão importante a gente prestar atenção em aonde, que terreno que a gente está escolhendo, que tipo de interferência eu tenho ao meu redor. Não só pelo fato de químicos do solo, como eu já exemplifiquei, mas também que tipo de energia eu estou trazendo. Eu estou trazendo uma energia de um local que tem festas muito pesadas, que rola droga, perto de um cemitério, que tem energia de muita tristeza, de dor, de um hospital de doenças sérias. Então, que tipo de influências eu estou trazendo para a minha casa? Tudo isso é possível curar, muito tranquilo, mas quando a gente pode escolher um local mais livre de interferências negativas, melhor. E aí a gente vai olhar para as interferências de solo. O que está acontecendo? A gente vai fazer também um levantamento dessas energias provenientes do solo. Se a gente tem áreas de radioatividade de solo, que é muito comum a gente ter. Se a gente tem falhas, se a gente tem águas subterrâneas. Todas essas energias fazem parte da fisiologia do planeta. E são naturais, em todos os lugares a gente vai ter. Porém, elas possuem uma frequência natural. Quando elas estão na frequência natural, não tem problema nenhum. A frequência natural delas era em volta de 7,8 Hz. Hoje em dia, elas estão vibrando de 12 a 16 Hz. Elas oscilam, tá? Mas a média da nossa frequência hoje, de frequência de solo, é essa. Porém, quando elas estão vibrando muito acima de 130 Hz, elas começam a gerar doenças em pessoas, em plantas e animais, que vão desde dores de cabeça, irritabilidade, procrastinação, dependendo da interferência que eu tenho, mexe com os nossos hormônios, com as nossas águas, com a nossa emoção, e também podem gerar doenças até mais sérias, como câncer. Então, a gente pode ter também câncer em plantas, em animais, infertilidade em pessoas, em animais. A gente pode ter cancros em plantas. Então, tudo isso é apontador para a gente de que tem estresse de solo. Então, quando a gente tem muito estresse, quando está tudo vibrando, muita coisa vibrando acima, a gente fala que está acontecendo um estresse geopático, proveniente do solo. Então, quando a gente vai olhar para esse terreno, por que a gente faz esse levantamento, né, Júlia? Entendendo que essas energias provenientes do solo, elas podem vibrar natural ou elas podem estar vibrando muito acima, ainda que a gente cure essas energias, existem várias técnicas de cura, ainda que a gente cure, existem vários fenômenos que podem fazer com que elas voltem a vibrar forte, vibrar acima, como fenômenos naturais, como tempestades com raios, terremotos, tem coisas que a gente tem no Brasil, movimentação de solo a gente tem em algumas regiões do Brasil, e também fenômenos físicos, como movimentação muito profunda de solo proveniente de obras, movimentação profunda de solo proveniente de pedreiras, por exemplo. Então, tudo isso movimenta meu solo o tempo todo. Então, ainda que eu cure, de tempos em tempos, eu tenho que olhar para isso. Agora, como que a gente vai fazer e olhar, né? Por que o levantamento geobiológico é importante, né? Para eu locar a minha casa, a minha construção, numa área de menos interferência, principalmente fugindo de áreas de radioatividade e tentando fugir de falhas de águas e de cavernas nos locais de longa permanência, onde eu vou colocar meu quarto, meu escritório. Então, basicamente é isso. Aproveitando e trazendo algumas perguntas, né? A Paula, ela pergunta um pouco a diferença entre seriam as ley lines, né, e as linhas energéticas mais conhecidas, né, como a Hartmann, a Curry, a Perret. Se já puder falar um pouco sobre isso, sobre essa diferença entre as linhas, né, porque ela a gente já está falando de uma, como você explicou no começo, de um tipo de energia, né, ou de influência que ocorre, né, sobre a superfície, né? Altas, são as energias altas ou superficiais, né? Todas essas que ela me perguntou são superficiais, são altas, acontecem acima da superfície. Hartmann, Curry, Perret são só os nomes de algumas das linhas. Como eu falei, a gente tem mais de 60 tipos de linhas.
Então, eu sempre falo para os meus alunos, eu nunca me preocupo muito em nomeá-las, a não ser quando eu preciso encontrar, quando eu estou com algum ponto específico de duplo Hartmann, algumas coisas bem específicas, mas, no geral, eu não vou me preocupar com a nomenclatura, com o nome dessa malha, dessas redes. Elas são apenas linhas magnéticas que estão acontecendo e são elas que carregam as informações por onde passam. Então, já as ley lines, elas são linhas acima ainda da superfície, elas são linhas bem altas, que acontecem ligando, conectando qualquer espaço sagrado. Elas são linhas energéticas, elas são linhas que elas são espiraladas, elas fazem uma sequência como se fosse um DNA, e elas são linhas energéticas. Se você entrar no Google, por exemplo, der um Google Ley Lines no Brasil, você vai encontrar a conexão dessas linhas. E como a gente tem, o que são espaços sagrados? Então, igrejas, templos, círculos de pedras, que é um tema que eu amo. Então, tudo isso é espaço sagrado. Qualquer local que é ritualizado, né, que é onde acontece algum tipo de ritual, ele é considerado um local sagrado. Porém, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né, a gente pode ter essas ley lines, elas podem estar saudáveis, passando por espaços onde rituais acontecem legais, positivos, porém elas podem estar poluídas também. Eu sempre gosto de dar exemplo, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem, por exemplo, a Catedral da Sé, que eu brinco que eu falo que é o Muro das Lamentações, né? Uma catedral mais pesada, está no centro da cidade e tal, então a galera vai lá para chorar, cheia de tristeza. Você entra na igreja, você mal consegue ficar lá dentro. E temos, por exemplo, o Mosteiro de São Bento, que é uma igreja que 3 vezes por semana você tem cantos gregorianos limpando a energia do local, transmutando toda a energia, ainda que tenha também energia de tristeza, de angústia, de pedidos e tal, ele está sendo limpo toda semana. Então, imagina uma ley line que está passando pela Sé e que passa pela tua casa, como que ela chega, né? Ela está provavelmente poluída. É possível limpar? Sim, possível. Agora, já uma ley line passando pelo Mosteiro de São Bento, bem mais tranquila, bem mais positiva. Deixa eu aproveitar, então, até tem uma pergunta do Fernando, mas eu acho que a gente vai... Não, a gente já pode puxar o gancho agora. Ele pergunta como funciona a geobiologia em um ambiente já construído, né? Se tem como a gente fazer alguma coisa depois que a casa ou o ambiente de trabalho já foi edificado. E trazendo também a pergunta da Janete, né? Se existem aparelhos, né, equipamentos que podem detectar as radiações eletromagnéticas. Sim. Então, vamos puxar, acho que a primeira... A pergunta da Janete, eu acho que é um pouco mais pontual, e depois a gente já traz a pergunta do Fernando, né, porque eu acho que é importante também a gente trazer essa aplicação da geobiologia em edificações pré-existentes, né? Então, dentro dessa pergunta da Janete, equipamento. Equipamentos. A gente tem equipamentos, o Júnior tem uma galera, uma gama gigantesca de equipamentos. A gente teve uma vez juntos, né, Júnior? Uma vez a gente estava dando um curso e a gente teve um problema que tinha um campo gigante. O Júnior tinha lá todos os seus equipamentos para fazer as medições, para entender o que estava acontecendo, quais eram, existem taxas do que é saudável, do que já tá ruim para a saúde. Porém, eu estou até com o meu material aqui do lado, a gente tem materiais bem mais simples, mais fáceis de encontrar, baratinhos, para a gente conseguir entender campos eletromagnéticos, que é esse aparelhinho aqui, essa canetinha, que o apelido disso é catacabo aéreo, e aonde a gente liga e a gente entende até onde está indo esse campo eletromagnético. Ele faz um pipi próximo do computador, onde eu estou, está bem afastado de mim o campo, eu estou com o computador afastado, então ele vai medir também o campo gerado pelas lâmpadas. Então é um aparelhinho fácil que a gente entende até onde está indo o campo, independente da quantidade que está sendo gerada por aquele campo. Então, isso é fácil, barato e qualquer pessoa pode fazer essa medição. Existem aparelhos muito mais sofisticados para quem trabalha profissionalmente na área.
O que a gente até trabalha aqui no escritório, a gente tem equipamentos que medem campos eletromagnéticos, né, de baixa frequência, que são esses que estão na nossa rede elétrica normal. Então, esse equipamento que a Paula mostrou aí, que detecta o campo, e a partir daí a gente pode detectar os campos elétricos, de corrente alternada, corrente contínua, campo magnético, corrente alternada, corrente contínua, e as ondas eletromagnéticas, que a gente vai estar medindo as ondas vindo de antenas de celular, dos roteadores, dos próprios aparelhos de celular. Então, hoje, né, dentro das radiações artificiais... Completamente, as pessoas confundem, né? A onda de celular não é campo eletromagnético, são ondas completamente diferentes, né? Então, mas hoje, dentro do ponto de vista das radiações artificiais, então a gente fala da questão da iluminação, a gente pode falar da questão acústica, né, são todos fenômenos físicos, né, a gente está falando de frequência, então, dependendo da frequência, ou é luz, ou é som, né, ou é infravermelho, então, né, e as radiações de micro-ondas. Então, para esse tipo de análise, né, existe equipamento hoje para tudo, né? A própria radioatividade, né? Os contadores Geiger, para a gente medir se uma pedra tem radiação, não, terreno. Então, legal. Agora deixa eu já puxar o gancho do Fernando, né? Então, como que a gente trabalha com a geobiologia em ambientes pré-existentes, né? Já construídos. Então, vamos falar um pouquinho de geopatia em ambientes pré-existentes, tá? Então, existem milhares de técnicas de cura de solo. Várias eu já ensino nos meus cursos e algumas eu estou preparando um curso novo, fantástico, que que vai acontecer no que vem, né, Júnior? Onde eu vou ensinar outras técnicas também de cura de solo. Então, a gente tem curas de águas patógenas. Quando eu falo água patógena, falha patógena, eu estou querendo dizer que ela está vibrando acima da frequência natural, tá? Então, a gente tem técnicas de cura de água, de solo, por exemplo, de água patógena com bambu. Então, a gente tem técnicas de eliminação de radioatividade de solo através de rochas. A gente tem harmonização através da geocultura, que é também uma técnica de acupuntura da terra, assim como o bambu. Uma é a sedação do ponto, outra é a estimulação. E milhares de técnicas das varinhas, milhares de técnicas. É muito mais fácil a gente curar a geopatia em um espaço quando a gente tem terreno ao redor, quando é uma casa, ou se é um prédio, a gente tem terreno ao redor, a gente tem terra ao redor, a gente vai curar o prédio todo. Então, é mais fácil, até porque, por exemplo, a cura como bambu, a gente precisa enterrar o bambu completamente. Uma vara de 60 centímetros, a gente enterra completamente no solo, existem vários pontos a serem curados, às vezes mais de um veio de água a ser curado. Então, existem coisas que a gente só consegue quando a gente tem solo do lado. E, por exemplo, eu que moro num apartamento, como é que eu faço? A gente pode ter técnicas de cura também, por exemplo, uma geopuntura é totalmente possível de ser feita num ambiente como um apartamento. O que eu preciso? Então, vamos só explicando. O que é a geopuntura? A geopuntura, a gente tem essas malhas, dessas linhas magnéticas, imagina, são paredes acontecendo da superfície, subindo quilômetros acima, mais de 14 quilômetros acima da superfície, e elas são paredes largas, em geral de 80 centímetros de largura. Então, eu tenho uma passando aqui, outra passando aqui. Eu costumo brincar que eu falo assim, quando a gente tem esse cruzamento dessas paredes, eu tenho como que um pilar energético. E é nesse pilar energético, cheio de energia aí, a gente sempre procura para fazer a geopuntura um ponto forte de cruzamento de muitas linhas magnéticas. Eu coloco a minha rocha, ela tem uma técnica para ser colocada, ela tem que ser colocada lá do céu, respeitando para cima, lá do telúrico para baixo, ela é norteada corretamente de acordo com o norte dessa rocha, e ela é colocada, a hora que ela é colocada nesse nó geopático, que é esse cruzamento das linhas magnéticas, ela expande a energia do ponto. Como a gente está tratando a malha, como isso é uma malha, dessas paredes energéticas, a gente está curando o espaço como um todo através da geocultura. Então, a gente tem como programar essa rocha. Quando eu programo a rocha, pode ser através de visualizações, pode ser através de óleos essenciais, de adubagem natural, pode ser através de inscrições nessa rocha, pode ser pedidos enterrados junto, oferendas junto com essa rocha, quando eu coloco.
a intenção de que a gente coloca nessa rocha vai constantemente enviar informação positiva para essas linhas magnéticas que se carregam das informações. Como que eu faço isso no apartamento? Encontro esse nó geopático forte, pego um vaso baixo, coloco terra, eu só preciso, a minha base é a terra, e coloco a geopuntura ali. Então eu posso curar, já fiz geopuntura em apartamento, é lindo, maravilhoso. A rocha de geopuntura geralmente ela precisa ter 90 centímetros de altura, mais ou menos, fica super bonito. A gente pega uma rocha de magrinha, geralmente, para apartamentos, então é bem possível de curar também locais pré-existentes e já prontos, já construídos. Porque essa acaba sendo a maior dificuldade, o maior receio, né, das pessoas que moram, trabalham nesses locais, né, a princípio percebem, tentem um espaço, né, como um espaço que pode estar trazendo algum tipo de enfermidade e ficar um pouco receoso pela sua limitação física, né, de trabalhar com essas formas de harmonização que a geobiologia traz para curar esses espaços. E você falou nas inscrições em rochas. Não, o que eu ia falar, quando a gente vai construir um ambiente, a gente começa do zero, dentro do ambiente, a gente vai se preocupar com os elementos naturais, com os materiais sustentáveis, não radioativos, a gente vai se preocupar com como fazer a distribuição elétrica e hidráulica de uma maneira saudável, que a gente não vai estar gerando campo, a gente não vai estar circulando ao redor dos ambientes, a elétrica, a gente não vai estar passando hidráulica embaixo de locais de longa permanência, esgoto principalmente. Então a gente vai ter toda essa preocupação de insolação, de iluminação no ambiente antes de construir, quando a gente está na fase de projeto. Quando a gente está num local que já existe, também é super possível da gente realizar esse tipo de cura e no ambiente construído. Eu quero dizer, a gente estava falando de geopatia, né? Agora falando do ambiente construído. É muito possível também a gente minimizar campos, a gente colocar lâmpadas naturais, a gente colocar elementos para minimizar qualquer interferência que a gente venha a ter, usar coloridos corretos, aumentar a ventilação desses espaços. Então, tudo é muito possível de ser curado. Então, dentro do possível, que você enumerou uma série de atitudes, né, de técnicas que podem ser adotadas para transformar ou deixar o ambiente muito mais saudável. O que você pode trazer para a gente de orientações para quem está acompanhando essa live, né, que eventualmente já pode fazer hoje, né, no seu quarto, na sua sala, né, algumas orientações nesse sentido que a geobiologia pode trazer, né, para essa pessoa, para essa família, para garantir esse espaço mais harmônico, mais saudável, mas dentro dessa mesma sintonia, dessa vibração e frequência natural da Terra. Joia! Dicas, né? Dicas. Então, dica primeira, assim, que eu sempre dou e que eu publico muito sobre isso, tal, é sobre o destralhamento, né? Quando a gente tem um ambiente muito entralhado, muito entulhado, quer dizer, muito cheio, uma bagunça muito grande, muita desordem. Ah, mas eu me entendo na minha bagunça. Ah, mas esse é o quartinho de bagunça. Eu brinco com os meus clientes, com os alunos, eu falo, pode ter o quartinho de bagunça, contanto que ele seja organizado. É só a gente organizar em prateleiras, em caixas organizadoras, e a gente tem um mínimo de ordem. Toda energia, todo excesso de bagunça, ele vai gerar estagnação energética, ele vai gerar, ele trava o fluxo de prosperidade. Então, todo ambiente muito cheio ou muito vazio, ele existe aí uma estagnação energética. Então, dica número 1 é essa. Existem várias dicas possíveis e fáceis, por exemplo, plantas naturais. Então, existem pesquisas, uma pesquisa feita pelo Bill Overton, que foi um cara que trabalhou na NASA, e ele estava pesquisando como que ele podia criar ambientes saudáveis, onde as pessoas pudessem se livrar do excesso de campos, indo para a Lua, para Marte e tal. E nessa pesquisa ele descobre que existem várias plantas que elas conseguem limpar o excesso de campo eletromagnético sem sofrer. Então, elas não só liberam os químicos, não só os campos, mas os químicos gerados
pelos compostos orgânicos voláteis também. Então, dentre as plantas saudáveis que a gente pode ter e que são fáceis, então a gente tem a Ripsalis, a gente tem a lírio da paz, eu posso colocar na minha mesa de trabalho um mini lírio da paz, a Zamioculca, que é uma planta que vai super bem em ambientes internos, não precisa de muita rega, não precisa de sol. Então, e plantas dentro dos quartos, ao contrário do que as pessoas acreditam, elas liberam muito e elas melhoram a qualidade do ar. Então, assim, elas limpam bactérias e bolores transportados pelo ar. Então, quartos com plantas são excelentes para pessoas que possuem alergia. Outra dica, jamais, já falamos disso, né? Jamais carregar o Wi-Fi e iPad ao lado da cama. O campo que vai gerar é péssimo, a gente tem ali campo eletromagnético porque está ligado na tomada, a gente tem a própria onda que está sendo atraída pelo próprio celular. Então, sempre tentar fazer isso fora do nosso quarto, do nosso ambiente de dormir. Desligar o Wi-Fi na hora de dormir também, vai gerar uma qualidade muito melhor de sono. Ninguém precisa ficar a madrugada inteira com o Wi-Fi ligado. A ventilação, ela cura muita coisa, né? Então, ela elimina radioatividade, por exemplo, se a gente tiver problema de radioatividade de solo ou de material. Iluminação, ela limpa também. Ela é excelente. Prestar atenção, uma coisa que eu amo, que eu falo demais e eu acho importantíssimo, nas imagens que a gente coloca no nosso ambiente, nos nossos espaços, que tipo de mensagem essa imagem está passando, desde um quadro, de uma escultura, de uma foto, de uma imagem. Então, existem certas imagens que elas podem, dependendo do local que elas estão colocadas, elas podem destruir, né, uma prosperidade, elas podem trazer uma mensagem errônea, negativa. Então, eu gosto muito de falar disso, de prestar atenção nas imagens. E cristais, é uma coisa que eu falo muito, né? Tomar só o cuidado, não vou nem falar de cristais, mas assim, tomar o cuidado. Muita gente, eu amo cristal, tenho cristal pela minha casa inteira. Não, pelo amor de Deus, sabe? Eu sempre falo, vamos prestar atenção em aonde a gente coloca e loca esse cristal, escolher um ambientezinho para ser o nosso altar, para ser o nosso espaço dos cristais. Posso ter um cristalzinho no meu quarto, posso ter alguns, né, em todos os ambientes da minha casa. O que eu não posso é ter uma casa lotada de cristal e eu vou elevar demais a frequência de uma casa onde a gente quer ter vida física, né? Você tocando nesse assunto, me veio um pouco até o Carlos Solano, né, que é um colega nosso, ele sempre fala sobre as memórias que um lugar pode estar carregando, né? Então, às vezes a gente pode estar dentro de um ambiente, a gente se muda para uma casa nova, né, aluga uma casa ou compra uma casa já pré-existente, então como seria limpar essas memórias, identificar essas memórias que muitas vezes podem ser ruins, então às vezes a gente pode fazer uma série de intervenções na casa, né, dessas que a gente está conversando aqui, mas às vezes o próprio ambiente ele pode estar carregado dessas memórias antigas aí que podem ainda estar influenciando quem mora ali, né? Com certeza. As memórias, elas ficam impregnadas no ambiente, né? Então, nas paredes, nas madeiras. Então, tudo que foi vivido no espaço, seja uma coisa muito, muito bacana, seja festas, alegria, seja, sabe, coisas, meditação, ambiente de... Então, sejam coisas positivas, o ambiente fica impregnado dessas memórias boas, porém, quando a gente tem um ambiente também com brigas, com discussões, ou com coisas muito tristes, uma doença que foi vivida dentro daquele espaço, tal, e uma energia de dor, tudo isso fica impregnado no nosso ambiente. Então, existem várias maneiras da gente limpar o nosso ambiente dessas memórias impregnadas. Quando a gente se muda para uma casa, a coisa que eu mais acho bacana, né, é realmente lixar as paredes mesmo, né? Isso já vai limpar e tirar todas as memórias. Então, sons positivos, bater palmas próximos das paredes, dos lugares, a gente vai elevar a frequência e fazer com que todas essas memórias, essas, né, moléculas se movimentem e a memória vai embora. Então, diapasões, sinos, música positiva, elevada,
Mas a que eu mais adoro, e que eu mais indico, tal, é a limpeza através de chás, de plantas, de ervas, né? As plantas, elas possuem frequências muito altas e que trazem uma limpeza muito positiva para o espaço. Então, ervas de poder, ervas como manjericão, alecrim, uma espada de São Jorge, isso já é suficiente para você macera, faz um chazão com isso e passa um pano com esse chazinho diluído pela casa toda. E isso é para fazer de tempos em tempos, tá? A gente tem que cuidar, é tão importante quanto cuidar da limpeza física do nosso ambiente, é cuidar da limpeza energética do nosso ambiente. Então, essa limpeza de chá é uma que eu gosto muito e que, em geral, indico que depois que a gente fizer essa limpeza de chá, a gente borrife uma misturinha com óleos essenciais, né? Que eles também trazem, porque quando a gente limpa, a gente tira todas essas energias do espaço, deixando ele um pouco, né, zerado. E a hora que a gente vem e traz uma informação positiva, seja através de uma música bacana, de um óleo essencial positivo, a gente está trazendo essa informação desse óleo para esse espaço novamente, né? Então é super, a gente sente, é incrível a diferença que você sente quando você faz realmente essa limpeza e você modifica a energia do local. E é legal, né? eu quero... Você tinha que entrar na página dele, é incrível, ele dá receitinhas disso, de como fazer essas limpezas, de um jeito muito lindo, poético, maravilhoso. Não, fantástico. Não, eu acho bacana, né, a gente entender que essa transformação do espaço realmente começa com a gente, né? Então, a nossa intenção de deixar um espaço mais saudável, com mais harmonia, que já, né, eu acho que é o primeiro pontapé para a gente, de fato, conseguir um espaço mais saudável. Então, ver a nossa casa, né, com esse carinho, né, com essa relação de pertencimento, né, de fato, colocar uma raiz ali, né, sua raiz naquele local que você está morando, e a partir dali você trabalhar com todos os aspectos para trazer essas influências harmoniosas para o dia a dia, é fantástico. E também não só, né, como a gente falou, não só de dentro da casa, mas do entorno, né, tem um comentário aí do nosso colega aí do Lotufo, né, um jardim sempre resolve a vida, né, e também o nosso colega, o Tony Bax, também, ele fala, paisagismo para celebrar a vida. Então, esses elementos vivos, né, quando a gente pode sempre trazer para dentro dos nossos ambientes, por meio dos jardins, por meio das hortas. Mas quando a gente não tem, a gente traz isso para dentro, bem o que você falou, Júnior, a gente, né, poder fazer essa integração, né? E dá para ir além, né? Se a gente, né, tem os jardins vibracionais, né, que você já deu um curso aqui com a Fernanda aqui em Curitiba, né? Não, então entender toda a questão das plantas, né, da natureza, mas assim, elas como uma ferramenta fundamental, né, para a gente restabelecer esse reequilíbrio, né? Às vezes é muito mais barato, muito mais natural, muito mais sincero a gente tratar um pouco melhor o nosso jardim, que está ali, às vezes esquecido, ali num recuo de uma casa, querer investir num cristal extremamente caro, um equipamento, né? Não, né? Eu acho que começar pelo criar essa conexão da gente com o planeta, com o Gaia, né? Sim, andar descalço. Outra coisa que é super importante para a gente também nos limpar também, né, dos excessos de campos, de frequências mesmo, quando não estão positivas, né, essa reconexão também com o solo, com as polaridades, né, então quando a gente descarrega descalço, andando descalço nesse jardim, no solo, na terra, muito positivo, muito fantástico. E é isso, trazer quanto mais natureza e elementos naturais a gente traz para o nosso espaço, mais a gente está trazendo elementos da geobiologia naturais, né? A gente está fazendo com que o ambiente seja mais saudável e reverberando positivo com a gente, com a nossa vida. E deixa eu aproveitar até perguntar, assim, né, para quem está assistindo e se interessou pela ciência, que é a geobiologia, por onde começar a estudar, praticar, aplicar isso, né, e aprofundar os conhecimentos da geobiologia, né,
né, até no nível pessoal, mas eventualmente profissional, né? Como que alguém começa a estudar e pôr em prática a geobiologia de fato? Legal. Bom, existem milhares de livros. Acabei de passar uma. Eu estou com meus livros aqui, assim, tem bastante referência ali atrás. A gente pode até depois, né, Júnior, salvar a live e tal e mandar as referências de alguns livros, né? A gente costuma fazer isso em curso, né? Então a gente pode mandar. Bom, o livro que eu mais acho fantástico e número um, assim, que é a Bíblia para a gente, é o livro do Mariano Bueno, que é o grande livro da Casa Saudável, né, que foi ele que iniciou os estudos, inclusive, sobre por que essas interferências de solo traziam doenças para as pessoas. É um livro, essa parte é até meio cansativa, né, do livro, porque ele repete... Ele traz muito estudo científico, né? Hã? Ele traz muito estudo científico, né? Comprovando a técnica, né? Exato, exato. Ele para um ano da vida dele para fazer esses estudos, né? Ele mora na Espanha e ele pega apartamentos onde viveram pessoas que viveram por anos lá, alguns que viveram menos tempo. E que tiveram os mesmos problemas. Então, por exemplo, uma cama que sempre ficou na mesma posição e que todas as pessoas que viveram naquela casa tiveram, por exemplo, problema de estômago, ele comprovava que ali tinha um cruzamento de um nó geopático, por exemplo, passando exatamente na altura do estômago da pessoa naquela cama. Então, ele comprova cientificamente todas as questões de doenças a partir de geopatias, né? De quando as interferências de solo estão vibrando acima da frequência natural. Então é um livro fantástico, ele vai falar de muita coisa, ele vai falar de campos, ele vai falar de ondas, ele vai falar de materiais, de quais são bacanas. É um livro antigo, porém super atual, né? E tem várias outros aí para indicar, artigos. Depois a gente pode mandar uma lista, Júnior. O que você acha? Perfeito, a gente tá gravando as lives, a gente vai postar ela no YouTube, ali na descrição ali do vídeo, a gente coloca toda essa bibliografia, né, que a gente tem, pode contribuir, né, da geobiologia, de campos, de ondas, até aproveitando que no dia 7 de julho, agora a gente vai promover uma aula, né, sobre poluição eletromagnética, aí eu vou poder apresentar alguns aparelhos aí, como que a gente mede, fazer uns estudos assim com um ambiente real ali, medindo Então, aí a gente... A pessoa que quer, por exemplo, o arquiteto que ele quer fazer uma arquitetura mais saudável e que ele pode fazer isso, fazer cursos, ele não precisa se especializar ou focar numa coisa, ele pode ter uma visão geral. Então, eu acho que buscar cursos mesmo é uma coisa muito bacana. Existem milhares de opções aí de cursos e que se complementam e que são incríveis. Então, eu acho que assim, a gente pode ter também uma visão bem geral e fazer cursos que são voltados para... O curso que eu estou preparando é bem voltado para a área externa agora, sempre dei bastante teoria, então, junto com a área externa, mas agora eu quero focar bastante em todas as técnicas possíveis de cura de homeopatia. Claro, a gente pode pincela também todos os problemas, as questões, né, de geobiologia, mas focar muito nessa área externa. Então, é possível para paisagistas, para arquitetos. Então, tem quem queira uma visão geral para fazer uma boa arquitetura e uma boa harmonização no seu espaço, e tem quem queira se especializar. E aí, a partir desses cursos, dessas leituras, a gente entende que área que eu gosto mais, aonde que eu quero me especializar. Eu quero me especializar, como o Júnior é especialista, por exemplo, em campos, nessas ondas, nessas interferências. Eu quero me especializar. Eu, por exemplo, amo solo, né? Então eu amo as curas de solo, todas as harmonizações de solo. Então eu amo geocultura, amo círculos sagrados. Então eu amo todas as técnicas que harmonizam no solo mesmo. Eu sou apaixonada por isso. Então, aí a gente pode entender o que você ama ou se você só quer mesmo ter uma visão geral para fazer uma boa arquitetura ou um bom paisagismo. Show! Nossa, Paula, muito obrigado. Né? Foi uma conversa
muito agradável, né? Sempre a gente aprende muito com você, fantástico. Vamos passar, vamos ver se a gente combina próximos, a gente pode avançar em questões muito, muito legais para discutir ciclo de pedra, labirintos, né? A gente pode trazer um pouco isso numa próxima conversa. A gente, né, vai encerrar aqui pelo nosso tempo do Instagram. A gente vai já passar um informe rapidinho. Na próxima terça, a arquiteta Adriane vai fazer uma aula sobre benefícios de telhado verde. E na semana que vem, nesse mesmo horário, a gente vai ter uma conversa com o Tomás Lotufo, né, sobre permacultura, bioconstrução. E no dia 7, né, a aula sobre poluição eletromagnética também. Então, acompanha a tela aí nas redes. E, Paula, mais uma vez, agradeço muito a tua disponibilidade, conversar com a gente, trocar toda essa experiência. Está fazendo falta aqui, né? Todo ano a gente traz a Paula para um curso aqui, 3 dias, né? Sempre uma experiência. Se Deus quiser, ano que vem a gente volta, né, Júnior? Aos nossos presenciais que a gente gosta tanto, né? Perfeito. Pessoal, obrigado, né, por acompanhar a gente. Um grande abraço. Essa live vai estar gravada depois no YouTube. Quem quiser depois assistir e compartilhar, né? Fica à vontade. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão. Beijo para todo mundo.